Olá, a gente costuma pensar no carrapato como aquela praga, né? Algo para tirar dos nossos bichos de estimação. Mas, e se esse pequeno organismo for, na verdade, um problema gigante de saúde pública? Hoje a gente vai mergulhar num estudo de caso do Brasil para entender a dimensão real dessa ameaça. E para começar, olha só essa imagem. É impressionante. O que a gente está vendo aqui é o grande segredo da eficiência do carrapato. Essa estrutura, o hipostômio, funciona como uma âncora viva. É um aparelho bucal feito não só para perfurar, mas para se prender com muita força. É isso que permite que ele fique ali, se alimentando por dias. E é por isso que é tão complicado simplesmente arrancar um deles. Para a gente entender essa ameaça direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer melhor quem é o carrapato. Depois, vamos descobrir as estratégias de sobrevivência incríveis dele. A partir daí, a gente investiga as doenças perigosas que ele carrega com foco em dados concretos do Rio Grande do Sul e, no final, a gente conecta tudo para entender por que isso é um assunto tão sério para a saúde pública. Então vamos lá, começando pelo básico. Afinal, o que é um carrapato? Para entender o perigo, primeiro a gente precisa conhecer o organismo por trás dele. A palavra-chave aqui é ectoparasita. O que isso quer dizer? Diferente de parasitas que vivem dentro do corpo, os carrapatos ficam do lado de fora. Eles são verdadeiros especialistas em se alimentar de sangue. E o cardápio deles é super variado. Vai de mamíferos e aves até répteis e anfíbios. Essa versatilidade é uma das chaves do sucesso deles no planeta. Ok, agora que a gente já sabe o que ele é, vamos mergulhar no seu guia de sobrevivência. É aqui que a gente entende como um ser tão pequeno conseguiu se tornar tão resistente e bem-sucedido. O ciclo de vida do tipo mais comum de carrapato tem essas 4 fases. Mas o detalhe mais importante é o seguinte: para conseguir passar de larva para ninfa e de ninfa para adulto, ele precisa obrigatoriamente de uma refeição de sangue. Pensa nisso como se fosse o combustível necessário para cada salto no desenvolvimento. E essa comparação aqui deixa bem claro o porquê de tudo isso. À esquerda, os carrapatos antes de se alimentar. À direita, uma fêmea que já se alimentou, completamente cheia de sangue. E todo esse volume tem um único e poderoso propósito: a reprodução. Depois de cheia, ela se solta do hospedeiro para colocar milhares de ovos e garantir a próxima geração. E a capacidade deles de resistir é simplesmente impressionante. Eles podem ficar meses, às vezes até anos, sem se alimentar, só esperando, escondidos na vegetação, aguentando as mudanças de estação, aguardando pacientemente a passagem do próximo hospedeiro. São verdadeiros mestres da paciência e da sobrevivência. Pois é, toda essa biologia de sobrevivência nos leva ao perigo real. O problema não é a picada em si ou o pouquinho de sangue que ele suga. O X da questão é o que ele pode injetar de volta enquanto está se alimentando. É aí que mora o risco para a saúde pública. Eles são vetores, ou seja, transportadores de uma lista bem assustadora de doenças ao redor do mundo. A gente está falando de doença de Lyme, febre maculosa, babesiose, a lista é longa. Isso deixa muito claro que o carrapato não é um problema local, mas uma questão de saúde global. Trazendo a lupa aqui para o Brasil, 2 doenças se destacam. A febre maculosa é a mais conhecida historicamente. Só que a doença de Lyme vem ganhando cada vez mais espaço como uma ameaça nova, emergente, o que nos leva direto ao nosso estudo de caso. Então, para essa ameaça ficar mais concreta, vamos analisar os dados do Rio Grande do Sul e ver exatamente o que a vigilância sanitária descobriu por lá. Essa linha do tempo mostra direitinho como a vigilância da febre maculosa foi se desenvolvendo no estado. Começou em 2007, mas foi em 2012 que o trabalho se tornou um programa mais estruturado. Ao longo de quase 10 anos, foram investigados 64 casos suspeitos, o que mostra um esforço contínuo para entender a doença. E aqui está o número-chave de todo esse período, 8. Dos 64 casos suspeitos, apenas 8 foram de fato confirmados. Isso revela uma coisa crucial sobre a vigilância. Sem ela, a gente poderia superestimar o problema. A análise cuidadosa permitiu entender a real presença da doença, que foi considerada de branda a moderada na região. E agora vem uma informação crucial da fonte. A cepa mais perigosa da bactéria da febre maculosa, aquela que causa os casos mais graves e que podem levar à morte, não foi detectada nos carrapatos do estado até o fim do estudo. É uma notícia que alivia, mas que exige atenção constante. Mas enquanto a forma mais grave da febre maculosa parece estar ausente, um novo alerta surge no horizonte. Pesquisas recentes detectaram em roedores do Pampa a bactéria que causa a doença de Lyme. Isso muda o jogo e mostra que a vigilância não pode focar em uma única ameaça. Então, o que tudo isso significa na prática? Com dados sobre doenças que já conhecemos e novas ameaças surgindo,
Qual é a resposta da saúde pública? A mensagem final é essa. Para lidar com ameaças como essas, não bastam ações isoladas. A resposta está num ciclo integrado. É preciso ter vigilância no campo, monitoramento constante de casos em humanos e análise em laboratório. Tudo funcionando em conjunto para ter uma resposta rápida e eficaz. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Em um cenário onde novas doenças podem surgir e se espalhar, a vigilância constante não é apenas uma estratégia, é a nossa principal defesa. A questão é, como podemos garantir que essa vigilância seja permanente e principalmente adaptável?